Mais de 30 anos como jornalista, nunca vi coisa igual, nunca vi coisa igual. Apesar de toda a postura dos policiais federais, né, de elogiarem a indicação do Alexandre Ramagem para o controle, né, para a direção-geral da Polícia Federal, o mecanismo está em ação, né? Vocês viram agora que o Alexandre de Moraes, sujeito que a gente sabe tem fortes ligações com o PCC, né? Foi advogado do PCC em São Paulo. Esse sujeito acatou o pedido dos partidos PSOL, se não me engano, e simplesmente barrou a indicação do Alexandre Ramagem para a direção da Polícia Federal. Por que é que existe uma Constituição que define que devem existir 3 poderes que devem conviver sem interferência um no outro, e o único que não interfere no poder do lado, que é o legislativo, e o outro é o judiciário, o único que fica ali no meio, que é o executivo, simplesmente todo mundo interfere no governo do sujeito. Ah, por quê? Porque ele é um ditador, Regina. Não é porque ele é um ditador. É porque ele é um cara que ousou enfrentar o sistema. Jamais eu vi coisa igual. Tamanha interferência nos 3 poderes. E simplesmente a interferência é direta, é de direito legal, segundo a Constituição, do presidente indicar o diretor da Polícia Federal, indicar para qualquer cargo de primeiro, de segundo, de terceiro, qualquer escalão. Se tiver uma canetada do presidente da República indicando para algum cargo das funções ligadas ao Poder Executivo, é prerrogativa do presidente simplesmente fazer a indicação. Aí vem aquele careca mafioso que tem um cargo no Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Sim, é um mafioso, porque afinal de contas o Toffoli e o Bosch Toffoli abriram um inquérito sigiloso, ninguém tem acesso a esse inquérito, para apurar as agressões e ameaças ao Supremo Tribunal Federal. Ameaças que só podem ser investigadas se ocorrerem no parâmetro, né, ali no limite do Supremo Tribunal Federal, naquela casinhola, naquela gaiola das loucas, porque sim, aquilo ali merece ser chamado de gaiola das loucas, porque são arbitrários, ditatoriais, e invadem permanentemente a prerrogativa do presidente presidir. É golpe de Estado, é golpe de Estado, e nós vamos ficar fazendo o quê? Nós não vamos reagir, nós vamos aqui apontar o dedo para esses bandidos, porque são bandidos. Ele suspendeu a nomeação do Alexandre Ramagem para a Polícia Federal. A decisão é no âmbito de um mandato de segurança impetrado ontem pelo PDT do imbecil Gomes. Mas eu vou dizer por que ele acatou, pessoal. Alexandre de Moraes é ligado ao PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira, partido do Fernando Henrique Cardoso, PSDB do Alckmin, Geraldo Alckmin, PSDB de Aécio Neves e PSDB de Sérgio Moro. Vocês entenderam agora o que está acontecendo? Vocês entenderam agora a demissão espetaculosa do Sérgio Moro? Se vocês não entenderam ainda, assistam lá o último vídeo do Luiz Camargo. Ele dá uma aula, aquele garoto, sou fã dele. Simplesmente o seguinte, pessoal, o Sérgio Moro entrou querendo a garantia de uma vaga na Corte Suprema. O presidente disse, beleza, faz aí o teu trabalho e a gente vai encaminhando. Só que toda a situação política se dispôs contra o Moro, ou seja, o Congresso Nacional não ia abrir mão de uma vaga, de negar uma vaga, que isso seria uma derrota, não só ao Sérgio Moro, mas principalmente ao Jair Bolsonaro. Eles negariam, os senadores negariam. O que é que fez o Sérgio Moro? Para quebrar as barreiras, se aliou ao Alexandre Moraes. Afinal de contas, somos todos amigos. Eu sou amigo do Fernando Henrique Cardoso, eu tenho uma simpatia pelo Aécio Neves, né?
Ali, ó, todos mancomunados com o crime organizado, porque isso que nós temos hoje na corte é crime organizado. Ninguém precisa ter dúvida sobre isso. Simplesmente ele impede a assunção, né, no caso a indicação do Alexandre Ramagem. Isso vai ter que ser brigado na justiça. A justiça, a Procuradoria-Geral da República tem que agir. O Augusto Aras, como agiu rapidamente para poder abrir aquele inquérito, para apurar as denúncias do Sérgio Moro naquela demissão fantástica de sexta-feira passada, tem que entrar com uma petição agora, porque isso é uma questão de Estado e eles têm que defender, o Augusto Aras tem que defender o Estado. A Advocacia Geral da União tem que entrar com uma causa ali, porque é direito e prerrogativa do presidente da República. E o novo ministro da Justiça, o tal do André Mendonça, também tem que entrar na parada. Tem que ir lá e tem que brigar. Porque senão, simplesmente, acabou. É golpe e acabou. Elegemos um presidente que está de mãos amarradas, que está de mãos atadas, que não pode usar a caneta. Não pode, pessoal. Isso não pode acontecer. Nós não podemos permitir que isso aconteça. E eu vou explicar exatamente por que Alexandre Moraes acata um pedido do PDT. Ele é ligado ao PSDB. Tudo isso é de interesse direto da esquerda azul. A esquerda azul é o PSDB. A esquerda azul esteve aí no poder desde sempre. Desde lá do próprio Collor. Desde lá do Sarney. Eles sempre estiveram aí. Veio o Lula, porque o Fernando Henrique fez questão de jogar uma faca nas costas do próprio companheiro José Serra e facilitou a eleição do Lula em 2002. Aí você entende o seguinte, tudo planejado para uma esquerda. Mas o Fernando Henrique é PSDB, sim, ele é PSDB, mas ele sempre quis entrar para a história política como sendo o cara que botou o primeiro governo de esquerda e de um operário na presidência da República. Ele queria entrar para a história, vaidoso como só. E aí, ele também já tem ali a máquina dele dentro do Supremo, que é Gilmar Mendes, que foi advogado-geral da União. Vocês lembram que eu falei isso ontem na live? Gilmar Mendes foi um brilhante advogado-geral da União, porque entrava em tudo quanto era briga que o Supremo se metia. Ele entrava e comprava a briga. E vencia. E aí, como prêmio, o que o Fernando Henrique fez? Deu a ele uma vaga lá no Supremo Tribunal Federal. Porque mancomunado com a bandidagem, não teria dificuldade nenhuma em ter o nome aprovado ali no Senado. Ali no Senado aprovou rapidamente. Veio também o Alexandre de Moraes, indicação do Temer, porque o Temer também precisava do apoio do PSDB, foi lá e conseguiu a aprovação daquele cara, que era e que tem um passado sujo sim com o PCC de São Paulo. Tá aí na imprensa para todo mundo comentar, não estou inventando história nenhuma. Dias Toffoli, Bosch Toffoli, abre um inquérito ilegal, né? Porque ele não tem esse poder. Ali o Supremo é o tribunal julgador. Ele não é um tribunal inquisidor, mas se transformou, nós estamos virando a Inquisição. Simplesmente o presidente cobrar do advogado-geral da União e também fazer pressão junto ao Augusto Aras. Simplesmente o seguinte, tem que brigar na justiça, já que eles dizem que são justos, né, que respeitam a Constituição, temos que ter um procurador-geral da República e um advogado-geral da União que vá brigar no Supremo. Porque o Supremo agora é o Tribunal de Torquemada. Simplesmente decide tudo. E não tem prerrogativa para isso. Não tem prerrogativa para isso. Mas ele decidiu em cima de uma petição do PDT. Simplesmente tudo isso em função de um inquérito sigiloso. Presta atenção, pessoal. Eles querem nos calar. Eles querem impedir a possível reeleição do presidente. A eleição do presidente Jair Bolsonaro, que furou o esquema deles, se deu como? Através da internet, através da intercomunicação da população. Foram 58 milhões de votos, pelo menos oficialmente, para o Jair Bolsonaro. 58 milhões de pessoas que se intercomunicaram pela internet e definiram que mudariam o país. Ok, pessoal?
Essas pessoas se juntaram e comunicando-se umas com as outras, divulgando informações. Olha o que o candidato tal falou, e não sei mais o que lá. Olha o que o Bolsonaro está propondo. E simplesmente a campanha foi assim. Foi a campanha mais barata da história do Brasil. O PT gastou 200 milhões de reais na campanha para poder eleger o Andrade. Não conseguiu. Alckmin, lá de São Paulo, tinha uma previsão de gastos de 140 milhões de reais. Não conseguiu. Chegou em quinto lugar. O imbecil Gomes chegou em terceiro lugar e tinha financiamento do PCC, da China. Esse mesmo partido que entrou, né, através dessa petição aí do PDT, para impedir o Alexandre Ramagem de entrar na Polícia Federal, na direção da Polícia Federal. E por que que eles trabalham de forma... O Bolsonaro deu o anel, que foi a nomeação do André Mendonça. O André Mendonça é ligado fraternalmente ao Bostoffoli. Esperemos que ele haja com isenção e que faça o trabalho de ministro da Justiça. Que não seja mais um Moro a dar morosidade aos trabalhos da investigação. Morosidade. Atrasa as coisas. Por quê? Falei hoje isso com um amigo meu do Rio de Janeiro. Por quê? Porque ele tinha interesse em cooptar a simpatia do STF para poder ser aprovado no Congresso. Um sujeito que entra já dizendo: eu preciso da vaga do STF para poder garantir o futuro da minha família. Ninguém que realmente pense no país pensa em si próprio no começo. Bolsonaro provou isso. Tomou uma facada. E o Ramagem ia levar essa investigação adiante. Eu vou dizer mais a respeito disso. O Ramagem também ia trabalhar para descobrir o que é que está sendo realmente investigado nesse inquérito sigiloso. Sabe por quê? Porque os delegados teriam que se reportar a ele, que é diretor, para entender exatamente o que querem. E a gente já entendeu o que querem. Querem nos calar. Querem criar uma lei de mordaça para o povo brasileiro. Já começaram com esse uso absurdo do mocoronga, impedindo as pessoas de falarem, impedindo as pessoas de irem às ruas, impedindo as pessoas de trabalharem. O Bolsonaro não entrou no esquema, nós vamos quebrar o esquema dele. Nós vamos quebrar, nós vamos perder algumas pernas, alguns braços, vamos quebrar, vamos perder dinheiro, mas depois lá na frente a gente recupera, porque a gente quebra a espinha desse cara, que é muito ereta, a gente quebra o Bolsonaro pelo meio, né? Porque com a economia no fundo do poço, o povo vai ficar puto contra ele, achando que a culpa do desemprego, da fome, da miséria, do aumento da violência é tudo culpa de um governo desajustado que não deu certo. Elegeram o capitão, mas o capitão não deu conta. Estão quebrando tudo, pessoal. Estão quebrando tudo. Eu postei agora cedo um vídeo do hospital de campanha do Maracanã. Um hospital que o Witzel gastou milhões para construir. Está lá, tranquilo. E tem milhares de pessoas morrendo. São mais de 50 mil mortes no Brasil. Será que são? Alexandre Ramagem, inclusive, vai investigar isso. Porque ele tem que assumir esse cargo na direção-geral da Polícia Federal. Sabe por quê, pessoal? Porque o Alexandre Ramagem ia atingir diretamente o coração da esquerda azul. O Alexandre Ramagem ia apenas fazer as investigações e botar a Polícia Federal para trabalhar, para investigar o que precisa ser investigado. E hoje me bateu uma sensação que simplesmente essa suposta ameaça de interferência do presidente na Polícia Federal era só uma coisa: investigar quem mandou matar, e isso pode ter até envolvimento daquele deputado que fugiu, que deixou a vaga na mão do marido do americano. Pode ter até acontecido, porque esses caras se reúnem como um clube demoníaco. E esses caras decidem. Mas eu pensei no seguinte: por que até agora o Aécio Neves está tão quieto, hein? Por que os advogados são os mais caros de Minas? Vocês não pensaram nisso, não? Pois é, mas eu pensei. Por que será, hein, que o Aécio Neves, que caiu, foi rebaixado de senador para deputado, está tão quieto? Vocês sabem que o PSDB mineiro é uma máfia, né? Tão grande quanto a máfia de São Paulo, do PSDB, lá do Alckmin e do Dória.
Mas como mineiro tem fama de comer quieto, eu não duvido do dedo da esquerda azul nisso, não. Eu não duvido, não. E o Ramagem ia chegar nisso, assim que começasse a investigar. Então a gente tem que exigir da Procuradoria-Geral da República, o seu Augusto Aras, né? E também o outro que está assumindo agora a Advocacia Geral da União, para brigarem pelo direito do presidente constitucional de escolher o diretor da Polícia Federal. Não é mais possível esses caras quererem agir de forma ditatorial. Acusam o presidente de fazer tudo o que eles fazem. Esses caras gritaram a vida inteira: ah, é a ditadura militar, a ditadura militar, a ditadura militar. Nem a ditadura militar agiu dessa forma. A ditadura militar, que eles dizem que existiu, para mim foi dita branda, entendeu? Dita branda, porque matou muito menos gente do que deveria. Matou muito menos gente. Simplesmente teve enfrentamento com aqueles que ousaram pegar em armas e atacar as instituições. Bancos, sedes de governo, locais públicos como o aeroporto, como foi lá o aeroporto de Recife. Vocês estudarem um pouco, vocês vão ver que a chamada ditadura militar não teve esse tipo de coisa não, pessoal. Não teve. Ok? Simplesmente o seguinte: ou a gente cobra agora, a gente tem que cobrar agora. A gente tem que cobrar agora, porque o que estão fazendo é sucumbir com o nosso Estado de Direito. A gente não pode ir e vir, a gente não pode trabalhar para ganhar o sustento. E esse Supremo Tribunal Federal, sórdido Tribunal Federal, como eu costumo dizer, está abusando do direito de interferência no Poder Executivo. Tudo isso para perseguir os poucos deputados, os poucos representantes. O Exército não vai fazer porra nenhuma! Porra! Você não vê que os generais lá estão doidos para dar um pé na bunda do presidente, porque só tem melancia ali dentro, porra? É o povo que tem que ir pra rua. Porra, não se iludam com forças armadas não, povo. Não se iludam não. O comandante em chefe dessa turma aí, aquele que tá morrendo lá com respirador e tudo mais dentro de casa, esteve aí compactuando com essa gangue durante esses últimos 25 anos. Vilas Boas esteve aí compactuando com essa gangue. Viu todos os roubos e não fez nada. Não mobilizou ninguém, não agiu politicamente. Eles não querem isso, eles querem carguinhos. Militar é burocrata, é positivista, só quer um dinheirinho a mais além do soldo. Porra! É o povo que tem que ir pra rua. Pelo amor de Deus! Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes impedem que o Alexandre Ramagem assuma, porque ele ia investigar o que está sendo investigado e acabar com essa coisa de inquérito. A gente tem que tocar fogo no STF. E tocar fogo não é literalmente não, pessoal. Não é ir pra lá com tochas, não. É ocupar aquele gramado lá na frente. É exigir que se cumpra a Constituição. Rosa Weber entregou uma Constituição na mão do Bolsonaro e disse: respeite. É aquela vagabunda e os outros 10 vagabundos nunca respeitaram. Porra, só o povo na rua. Só o povo na rua. Se a gente tirar esse cu de preguiça que temos, entendeu? A gente tem que ir pra rua pra protestar. O presidente não tá conseguindo governar porque esses caras resolveram quebrar a espinha dele. Estão destruindo a economia, destruindo sem dó nem piedade. Porque eles estão assegurados, pessoas. Eles estão assegurados. Usam e abusam do direito de proibir a gente de fazer as coisas. Mas lá, a economia de infraestrutura de São Paulo está em pleno funcionamento. Por quê? Porque tem dinheiro chinês. Esses governadores que estão fazendo isso com a gente estão sendo financiados pela China, pelo PCC, Partido Comunista Chinês. Enquanto Alexandre de Moraes defendia e trabalhou para o PCC, primeiro comando da capital. É tudo bandido. Se a gente ficar calado em casa, sabe? Era para todo mundo que tem carro agora sair nas ruas fazendo carreata para tudo quanto é canto. Raciocinem, esse cara simplesmente ia ser um agente para investigar a verdade
estão impedindo que ele assuma exatamente para impedir que ele chegue nos mandantes. E os mandantes estão no PSDB, a esquerda azul. Pode ter certeza disso. Por que que o Moro paralisou a Operação Lava Jato? E aí todo mundo dizendo, o presidente não ajuda a Operação Lava Jato. Não foi ele não, porque ele deu carta branca para o Moro trabalhar. Mas o Moro simplesmente resolveu frear para ver se conquistava lá os caras, dizendo, tá vendo, comigo não está acontecendo tudo isso. Deixa eu chegar no Supremo. Mais um progressista. Seria mais um progressista. O que Deus nos deu foi um livramento, nos livrando desse Sérgio Moro. Nós somos o exército de Bolsonaro, pessoal. Nós temos que ir para a rua. Nós temos que ir para a rua. Não vai ter como ter guerra civil, Wellington. Sabe por quê? Porque eles nos desarmaram. Eles nos desarmaram, cara. Alexandre de Moraes é amigo do Disney, aquele delegado 02 da polícia que o Moro queria no lugar. Pois é, pô. Tá tudo ali acochambrado. O presidente quebra a perna deles, nomeando o Ramagem, né? E simplesmente eles se defendem como podem. Só que isso é inconstitucional. Eles pregam o tempo inteiro respeito a esta bosta dessa Constituição. Que se respeite a bosta da Constituição. Só que se a gente não for pra rua bradar com aquele maldito livro na mão, simplesmente eles vão continuar achincalhando o governo do presidente. Daqui a pouco você vai estar com raiva do presidente. Um cara que não se curva, que não se dobra à corrupção. Pelo amor de Deus, acordem. Olha, eu vou dizer de novo. Essa ação do PDT toda mancomunada com o DEM, com o PSDB, né? O PT fica ali atrás só, né? Porque eles não têm mais moral nenhuma para entrar e dizer, não, tá certo e tal. Simplesmente é para impedir as investigações céleres que a Polícia Federal sempre foi capaz de realizar. Sempre. Deram o mérito todo da Operação Lava Jato ao Ministério Público Federal, coalhado de vermelho,